porque tiveram muitas cenas, muitas passagens no livro que foram extremamente desconfortáveis pra mim. Tá, tipo que... Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Carvinas, eu sou a Ra. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, tá certo? Já muito bem-vindo, bem-vinda. Então, hoje eu tô trazendo resenha literária pra vocês e resenha do livro que foi, acho que, o mais comentado do ano em todo o Brasil e boa parte do mundo também, que é Território Lovecraft, tá certo? Destacar a capa, que é um livro do Matt Ruff, tá? É um autor que eu nunca tinha lido antes, tá? Eu não conhecia os outros trabalhos dele. Esse livro saiu originalmente nos Estados Unidos em 2016, mas só foi publicado esse ano, agora em 2020, em março de 2020 mais precisamente, aí no Brasil pela editora Intrínseca. E esse ano também, agora em agosto, saiu a adaptação para TV do livro pela HBO, tá? Mas vamos lá, qual é a história de Território Lovecraft? Território Lovecraft é um livro de terror, barra fantasia, barra ficção científica, barra crítica social, poderia até dizer, que se passa em 1954, nos Estados Unidos, logo depois do final da Guerra da Coreia, ou seja, em plena época do Jim Crow, que, para quem não sabe, não conhece muito história americana, Jim Crow foi uma série de leis que existiram desde o final da Guerra Civil, lá no século XIX, até meados dos anos 60, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, que foram os estados que fizeram a Guerra Civil para tentar manter a escravidão, sendo uma coisa lá, né? Sim, pessoas maravilhosas. E essas leis eram feitas especificamente para tornar a vida das pessoas negras mais difícil. Na verdade, impossível até, para tornar mais perigoso ser uma pessoa negra. Porque essas leis praticavam segregação, essas leis não permitiam que as pessoas negras tivessem direitos, nem direito à voto o pessoal tinha. Eram leis muito pesadas, muito complicadas, então ser uma pessoa negra nos Estados Unidos nessa época era extremamente perigoso, principalmente no sul. Então esse é um ambiente que se passa a história, né? É numa época que negros não tinham direitos, basicamente, em que a polícia não existia para eles, a polícia só existia como uma forma de repressão à população negra, tá? Muito pior do que hoje em dia, porque hoje em dia também não é essas coisas todas, né? Tá o movimento Black Lives Matter, que não me deixa mentir, mas nessa época era muito mais escancarado a perversão do racismo nos Estados Unidos. Hoje em dia é tudo por trás dos panos, né, basicamente. Então esse é o contexto que se passa a história, mas a história não tem um protagonista, exatamente, não diria que existe um protagonista de verdade, a não ser o vilão. O vilão acho que é uma das pessoas que eu botaria como protagonista de verdade do livro. Mas a coisa mais perto que a gente tem de protagonista de um herói no livro é o Atticus Turner, tá? Que é um jovem negro de 20 e poucos anos, já beirando os 30, que voltou recentemente da Guerra da Coreia. Ele lutou na Guerra da Coreia pelo exército americano, voltou recentemente, passou um tempo trabalhando na Flórida, quando foi liberado do exército, e recebeu uma mensagem misteriosa do pai, que fez ele voltar para Chicago, que é a cidade onde ele é originalmente, para ir atrás do pai, porque o pai dele desapareceu. Então esse é o nosso personagem principal. Os outros personagens que a gente também tem em destaque no livro são Monrose Turner, que é o pai de Atticus, George e Paulita Berry, que são o tio e a tia de Atticus, tá? O George é meio-irmão de Monrose e eles são donos de uma agência de viagens especializada em pessoas negras, especializada em botar as pessoas negras em contato com hotéis assim, que são seguros para eles, que vão aceitar pessoas negras, porque nessa época, lembrando, ainda não se aceitava, existiam coisas separadas, existia bebedouro separado para pessoas brancas e pessoas negras, quem dirá hotel. Letitia e Ruby Dandridge, que são duas amigas de infância de Atticus, que elas cresceram no mesmo bairro dele. E o vilão, que é, pra mim, o verdadeiro personagem principal, porque ele é o personagem que tá em todas as histórias, tá em tudo, com o dedo em tudo no livro, que é o Caleb Braithwaite, que é um jovem rico, branco, mais ou menos da mesma idade do Atticus, e que é o herdeiro de uma família de feiticeiros poderosos e que tem planos assim de se tornar o mais poderoso de todos os feiticeiros. E, por ironia do destino, é primo distante de Atticus e precisa de Atticus para poder atingir seus planos de poderio mágico. Mas o porquê eu digo que não existe um protagonista assim de verdade no livro pra mim é porque o livro ele não segue um modelo que a gente tá acostumado de começo, meio e fim do livro, sabe? Com os capítulos, tudo sendo uma história só. Não, esse livro parece quase uma antologia de contos
Ele tem 8 capítulos, cada capítulo é uma história com começo, meio e fim, separada, só que essas histórias se interligam. Elas acontecem em ordem cronológica, tá? Tipo, a primeira história basicamente desencadeia os eventos de todas as outras e o evento da última história. Porém, elas não focam sempre nos mesmos personagens, vão variando. Tipo, cada história tem um personagem principal diferente. A primeira história, o personagem principal é Atticus. A segunda é Letitia. Aí tem uma história que a personagem principal é Ruby, tem uma que é Hipólita. Cada personagem tem o seu momento de brilhar, digamos assim, tem sua história separada. Só o Caleb Braithwaite que tá em todas as histórias, que tá em tudo, porque ele é a pessoa que faz tudo acontecer, basicamente. Por isso que pra mim ele é o protagonista da história de verdade. E eu não lembro nenhum outro livro que eu tenha lido que tenha um modelo parecido com o Território Lovecraft, então eu achei bem interessante e bem original esse modelo, gostei bastante. E eu revezei a leitura desse livro entre 2 versões. O e-book, que a Intrínseca me cedeu para poder fazer resenha, tá? Então, essa resenha não é patrocinada, mas eu tive o livro cedido pela editora. E o audiobook, que eu peguei no Audible, tá? Então, o audiobook em inglês e o e-book em português eu li revezando entre os 2. E eu posso dizer pra vocês que nas 2 mídias o livro funciona super bem, é super cativante, prende você, sabe? Não vou negar que tem algumas histórias que eu preferi na versão audiobook, tem outras que eu preferi na versão livro mesmo. Cada história meio que o ritmo delas eu preferi em uma mídia diferente. Porém, apesar de ser um livro muito cativante, que prende a atenção, prende a curiosidade do leitor, é um livro que eu, pessoalmente, não consegui ler numa sentada só. Eu acho que eu demorei pouco mais de uma semana para conseguir ler ele inteiro, porque tiveram muitas cenas, muitas passagens no livro que foram extremamente desconfortáveis para mim, que me deixaram mal, me sentindo assim com a carga pesada, então eu precisava parar de ler, eu não conseguia ler, principalmente de noite era pesado para mim ler, e por isso eu precisava parar e consumir um conteúdo mais leve para refrescar a cabeça, né? Românticos de época aí, salvando o dia, basicamente. Mas o que me fez ter esse desconforto todo no livro não foi questão de terror, de nada disso, ser um livro assustador, porque muita gente achou que Território Lovecraft, por ser um livro de terror, fosse um livro de susto, uma coisa assim, que tivesse os clichês da história de terror, mas não, o que é o terror em Território Lovecraft é um terror psicológico e é um terror que é real, que existe todo santo dia. A coisa mais assustadora, mais agoniante, que mais lhe deixa mal em Território Lovecraft é o racismo. O racismo escancarado que existia nos anos 50 e o racismo que a gente sabe que existe até hoje, porque você vê as coisas acontecendo nos anos 50 e, tipo, você consegue imaginar aquela cena acontecendo hoje em dia. Não tão descaradamente quanto naquela época, porque as leis são diferentes hoje em dia. Como o livro é narrado pelo ponto de vista dos personagens negros, isso vai criando um impacto em você. Você vai vendo, assim, como é difícil viver sendo negro nos Estados Unidos naquela época, como é pesado a carga, sabe? Então, isso deixa você muito, muito mal. Por isso que eu precisava fazer pausas na leitura várias vezes. E além do racismo, também se trata do machismo, porque temos 3 personagens principais negras que são mulheres, né? Hipólita, Letitia e Ruby. E a gente vê como o machismo também, em cima do racismo, torna tudo tão pior na vida delas, impede elas de alcançarem os sonhos de verdade, né, delas. Eu achei isso muito bem construído no livro, muito bem explorado, tá certo? O que me surpreendeu bastante porque o Matt Ruff é um homem branco. Então eu fiquei muito impressionada, na verdade, logo quando comecei a ouvir do livro, tal, bafafá, eu achei que o autor fosse uma pessoa negra, mas quando eu vi a foto da pessoa branca de olho azul, eu fiquei tipo, oi? Eu fiquei impressionadíssima que ele conseguiu passar, provavelmente não totalmente, até porque ele não viveu isso, não é uma experiência que ele viveu, mas como ele consegue passar esse sentimento de como o racismo impacta a vida das pessoas, sabe? Como o machismo também impacta, porque assim, eu nunca lidei com racismo na pele, porque, né? Mas eu lido com machismo todo santo dia, desde que eu nasci. São 28 anos aí, 28 anos e o quê? 8 meses lidando com isso, então hoje em dia lido também um pouco com xenofobia, né? Estando aqui na Europa, então me botar na pele desses personagens não é nem um pouco difícil pra mim. Mas como eu também sou uma pessoa branca, também eu não posso ser tipo, ele passou perfeitamente. Não, mas ele passou um sentimento de quão ruim é o racismo, sabe? Mas pra vocês terem noção de se realmente foi assim, tão bem escrito ou não nesse ponto, eu recomendo verem resenhas de pessoas negras que leram o livro, tá? Porque elas vão ter
muito mais base para falar disso do que eu. Mas voltando à parte do livro como literatura, como obra literária, né? Eu gostei muito do modo como as personagens foram escritas, todas elas. Todos os personagens, eles têm muitas camadas, todos são muito complexos. Todos eles têm seus traumas, têm seus trejeitos, têm suas coisas que foram influenciadas pelo modo como eles cresceram, por onde eles cresceram, pelo que eles passaram na vida deles. E eu acho muito legal como isso foi mostrado no livro. Como os traumas influenciaram a personalidade de todos eles. Eu gosto principalmente do modo como as personagens femininas foram escritas. Eu amei Hipólita, Letitia e Ruby, tipo, as três são sensacionais, porque elas são mulheres negras que têm interesses variados. Elas não caem no estereotipo da mulher negra raivosa, que é o estereotipo mais comum da mulher negra. Elas também não caem no estereotipo de ser só interesse amoroso, ou de serem as mocinhas que precisam ser salvas. Não, elas têm agência, elas têm histórias próprias, elas têm personalidades distintas, ela tem gostos distintos. Hipólita, assim, é minha favorita. Ela tinha o sonho de ser astrônoma desde criança, mas pelas condições da vida dela não pôde, mas que ainda assim ela é apaixonada por astronomia, ela sabe constelações de cabeça, coisas assim. Eu achei essas personagens muito, muito incríveis. E com tudo isso, só posso dizer que eu adorei Território Lovecraft. É um livro muito bom. É basicamente uma carta de amor a histórias de fantasia, ficção científica, especialmente do gênero pulp, tá? Do Pulp Fiction, que não é só um filme de Tarantino, é um gênero literário. E que foi um gênero literário que durante muitos anos foi considerado como inferior pela grande maioria, pela mídia, pelos estudiosos de literatura, e que hoje está sendo muito valorizado. Porém, apesar de ter gostado tanto desse livro ter sido tão bem escrito, tão legal, ele levantou uma questão comigo, que eu acho que muitas pessoas também talvez tenham levantado essa questão, de que é um livro de ficção científica / terror, com personagens majoritariamente negros, que recebeu uma atenção imensa da mídia, de todo mundo, principalmente por causa da série, né, que virou série agora, mas que recebeu uma atenção gigante e me fez perguntar quantos livros de ficção científica ou de terror escritos por autores negros chegaram a receber metade da atenção que esse livro teve. Porque quando eu paro pra pensar em autores negros escrevendo ficção científica, só me vem a Octavia Butler na cabeça. E vocês sabem que eu leio bastante ficção científica, então é aquele momento que eu separo em nota, novamente, mais uma vez, o racismo que ainda existe no meio literário, sabe? Porque não existem muitos autores negros escrevendo fantasia e ficção científica que sejam reconhecidos pelo grande público. E isso é uma falha, tanto do meio literário, tanto uma falha de nós como leitores, porque hoje em dia é muito mais fácil consumir conteúdo independente do que era alguns anos atrás. E esse é aquele momento para refletir como é que a gente pode mudar esse esquema de como a literatura é apresentada hoje em dia pra gente, de como os autores negros não têm tanta repercussão. Porque com as mídias sociais a gente pode fazer repercussão, a gente não depende da mídia clássica, né? Então, por isso eu tô tentando trazer mais conteúdo de autores de cor pra vocês aqui. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma lista com meus autores favoritos ou os livros que eu mais gostei desse ano escrito por pessoas de cor. Mas se vocês tiverem sugestões de autores negros brasileiros que escrevam fantasia, ficção científica, terror, ou até romance mesmo, porque eu adoro um romancezinho pra de vez em quando, é sempre bom pra desanuviar. Deixa aqui nos comentários, tá certo? Porque eu tô procurando mais autores negros pra ler. E como esse mês é o mês da consciência negra no Brasil, né, fica aí também a oportunidade de me conhecer mais autores negros. Mas é isso, eu gostei muito de Território Lovecraft, super recomendo pra vocês. Ainda não assisti o seriado, tá? Porque eu queria primeiro ler o livro, agora eu vou poder assistir o seriado. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo também comentando o que é que eu achei do seriado, me falem aqui nos comentários que eu trago, se vocês quiserem. Mas é isso, criaturinhas, eu quero saber de vocês. Vocês já leram Território Lovecraft? O que é que vocês acharam do livro? Se vocês gostaram ou não. Se vocês só assistiram o seriado, me contem aqui. Vamos conversar sobre Território Lovecraft, tá certo? Eu já sei que o seriado mudou bastante coisa do livro, então tô curiosa pra ver como eles mudaram isso no seriado, como eles conseguiram fazer essas mudanças. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, tá certo? Compartilha nas redes sociais, que me ajuda pra caramba. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. E me segue lá no Instagram, pra ficar o @nerdivinas, pra ficar por dentro aqui dos bastidores do canal, tá? Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!